Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, mais uma vez estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer mais uma elucidação para vocês, né, que irá tratar da questão de gênero na perspectiva lacaniana, ou seja, faz parte aí da playlist onde eu venho falando de gênero na perspectiva lacaniana. Então, para acompanhar esta playlist, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar aí o link que vai te encaminhar para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá bom? Gente, vamos lá. Anteriormente, o que é que eu falei, né? Falei que o desejo do grande outro há de ser um conceito fundamental na teoria psicanalítica, mais especificamente na teoria psicanalítica de Lacan. E aí, anteriormente, eu falei para vocês que a gente iria explorar o significado desse termo, né? E como que ele vai se relacionar, de fato, com a formação da identidade, com o funcionamento do desejo humano. Então, a partir daqui eu começo a conversar com vocês sobre isto, né? Sobre este desejo como sendo aí influenciado pelo grande outro, tá? Então, começo a elucidação com relação a isso a partir desse vídeo aqui, que é para que vocês possam ter uma compreensão realmente abrangente com relação à construção da identidade, né? E, consequentemente, a construção da identidade de gênero, porque o gênero faz parte de uma construção de identidade, né? E aí, como eu falei anteriormente, Lacan ele não vai reduzir isto a uma biologia, a uma anatomia, né? Então, ele vai trazer como uma das premissas para contemplar essa construção, esse desejo aí como influenciado pelo grande outro. Então, Lacan ele afirmou que o desejo é sempre um desejo de grande outro, né? Um desejo do grande outro. O que é que isso significa a grosso modo? Isso significa que nossos desejos são de fato moldados pelas expectativas, pelas demandas, né? Pelas influências sociais. Quando falamos deste grande outro, né? Não nos referimos a uma pessoa em específico. Ah, Caio, quem é esse grande outro na nossa vida? É o nosso pai? É a nossa mãe? Né? Não, não se trata de uma pessoa específica. Trata-se de uma figura simbólica. Uma figura simbólica que representa a alteridade, que representa a linguagem, que representa a cultura. Então, o grande outro, ele está para além de nós mesmos, sabe? O grande outro há de ser aquele que nos completa, que nos define com relação a ele. Desde o nascimento, gente, somos inseridos em um mundo simbólico. Esse mundo simbólico já existe antes mesmo que a gente venha ao mundo. Quando a gente vem ao mundo, a gente é inserido neste mundo que já existe. A linguagem é a principal ferramenta do grande outro e ela é imposta a nós. E a gente começa, de fato, a formar nossos desejos com base nas palavras, com base nos significados que aprendemos. Então, o desejo, ele é sempre um desejo mediado. Ele é mediado pelo grande outro. Por quê? Porque é através da linguagem, é através da cultura que a gente expressa e que a gente reconhece nossos desejos. Tá? Então, o desejo, ele é sempre um desejo mediado pelo grande outro. E a linguagem, como eu falei, ela é uma ferramenta principal do grande outro. E quando a gente nasce, ela é imposta a nós. Né? Quando você nasce, né, e o teu pai e a tua mãe já direcionam você que, tipo, olha, você
é uma menina. Você é uma menina e você vai crescer e você vai se desenvolver e você vai casar e você vai ser uma médica. Tudo isso são linguagens impostas a nós, né? E a gente vai formando o nosso desejo com base nisso. Ah, meu pai e minha mãe falou que eu sou uma menina, que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver, que eu vou casar, que eu vou ter filhos e que eu vou ser uma médica. Então veja, o teu desejo está sendo mediado pelo grande outro que há de ser imputado a você pelo pequeno outro, que é teu pai, que é a tua mãe, né? Quando eu falo do pequeno outro, não é menosprezando ninguém não, tá, gente? Trata-se de uma linguagem da psicanálise lacaniana. Ele traz nas suas obras o grande outro e o pequeno outro, denotado como sendo o grande outro com O maiúsculo e o pequeno outro com O minúsculo. E quando ele fala do pequeno outro, aí ele fala de sujeitos como nós. Um outro, né, que há de ser igual a mim. Igual que eu digo na questão de ser e estar no mundo enquanto sujeito. Quando ele fala do grande outro, ele fala disto, ele fala da linguagem, ele fala da cultura, né? Então vejam, essa é uma questão muito interessante e toca muito no coração aí da teoria lacaniana do desejo. O que é que acontece? De acordo com Lacan, é possível que a gente possa desejar o que o grande outro deseja para nós. Quando a gente fala desse grande outro, inclusive, a gente pode fazer referência ao inconsciente. E o inconsciente, ele pensa em nós, não é a gente que pensa no nosso inconsciente. E Lacan vai dizer, né, que é possível que acabemos desejando o que o grande outro deseja para nós. O inconsciente, ele pensa em nós, ele deseja em nós. Não é a gente que deseja nele, sabe? E esse inconsciente, enquanto estruturado com uma linguagem, muitas vezes ele vai se estruturar naquilo que o pequeno outro está imputando para nós. Ah, meu pai e minha mãe disse que eu sou uma menina e eu tenho que crescer, desenvolver, e casar e ter filhos e ser religiosa e ser uma médica. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, aquilo que há de ser essencial do teu desejo vai entrar em embate nisto que o outro está imputando por mediação, por meio deste grande outro a você. E é por isso que muitas vezes o sujeito entra em conflito, né? Porque vai haver um embate entre o desejo dele e o que está sendo desejado para ele por meio deste grande outro, sabe? Então é possível sim que a gente possa desejar o que o grande outro deseja para nós. Por quê? Porque os nossos desejos são formados dentro do contexto da linguagem, dentro do contexto da cultura, que são transmitidas pelo grande outro. Ah, eu nasci, fui educado dentro da igreja e eu tenho que fazer aquilo que a igreja coloca para minha vida enquanto expectativa, enquanto dogma, enquanto princípios. Eu tenho que seguir isto aí. Então veja, um grande outro desejando em você. O que é esse grande outro? Teu inconsciente, que foi estruturado com base nessa linguagem aí, nesse contexto, nessa cultura, e você se desenvolve, né, e acata o desejo do grande outro para a tua vida, sabe? Mas o que é que acontece? E isso é algo inevitável, mas a gente não significa dizer que a gente precisa ser marionetes do desejo do grande outro. E aí que entra a questão da autonomia
do desejo. É aí que entra um processo de análise, inclusive. Porque o que é que acontece? Muito embora nossos desejos possam ser influenciados pelo grande outro, ainda temos a capacidade de desenvolver a nossa própria autonomia. E isso pode ser feito através do reconhecimento de que nossos desejos, sim, são mediados. São mediados por este grande outro. E aí, o que é que acontece? Questionar e explorar o que realmente queremos para nós, além das expectativas do grande outro. E é aí que entra o processo de individuação. E o processo de individuação, né, de se tornar único, de se tornar separado, que começa ali no estádio do espelho, segundo a teoria lacaniana, né, envolve de fato a diferenciação entre os desejos impostos pelo grande outro e os desejos que possam emergir de nosso próprio ser. E isso pode ser um processo desafiador e é um processo contínuo, mas é essencial para o desenvolvimento de uma identidade mais autêntica, que não esteja aí simbiótica ao ideal de ego do outro por meio do grande outro. Então, gente, na psicanálise, temos aí uma parte importante do trabalho analítico, que é justamente ajudar o sujeito a entender a origem de seus desejos e discernir até que ponto eles são influenciados pelo grande outro. E aí isso pode levar a uma maior clareza sobre o que é verdadeiramente desejado pelo próprio sujeito e quanto àquilo que está sendo desejado para ele por intermédio do grande outro. Estamos diante aí, então, da escolha, da responsabilidade. Mesmo dentro de estruturas simbólicas do grande outro, temos escolhas, sim. A gente não precisa ser alienado ao grande outro. A esse grande outro que é usado pelo pequeno outro para que possamos nos encaixar ao ideal de ego desse pequeno outro. E esse pequeno outro pode ser, sei lá, tua mãe, teu pai, tua mulher, teu marido, a sociedade, que tenta de fato o tempo todo, muitas vezes, fazer com que o sujeito venha a ser o ideal de ego do mesmo. E aí, por meio do grande outro, desejam para nós. E se a gente não tem discernimento sobre o que é essencialmente nosso, a gente fica alienado ao desejo do grande outro. Então, temos escolhas, sim. Podemos aceitar os desejos que o grande outro tem para nós. Podemos aceitar, se tiver coerente com aquilo que há de ser essencialmente o teu desejo, ok. Mas se não for, é possível buscar o teu próprio caminho. E isso implica, em uma responsabilidade pessoal, no sentido de reconhecer, no sentido de perseguir os teus próprios desejos. Então, gente, a gente começa mesmo a nossa vida com desejos moldados pelo grande outro. Mas, na medida que a gente vai se desenvolvendo, tornando-se adultos, temos a capacidade de refletir sobre esses desejos e potencialmente, de fato, escolher um caminho que seja verdadeiramente nosso. É um processo dinâmico, é um processo complexo, que está no centro do crescimento, que está no centro da mudança pessoal. É um desafio, mas é possível. E não,
Você não precisa viver alienado a um inconsciente que é estruturado por uma linguagem onde muitas vezes esta linguagem, nela está a imputação do que há de ser o desejo do pequeno outro, né, que usa desse grande outro para alienar os teus desejos e transformar você no ideal do ego deste, sabe? Então, assim, a construção da identidade, mais especificamente a identidade de gênero, que é sobre o que eu estou falando aqui nessa playlist, passa muito por isso. Muitas vezes a gente está no mundo não de acordo com as nossas identificações, né? Mas de acordo com aquilo que o outro desejou para nós. E nisso, com base nisso, se nasce muitos conflitos e várias outras aí sintomáticas, né? Gente, a gente continua, tá, com essas elucidações, eu continuo, tá, explorando essa questão. Como eu falei, para você acompanhar essa temática a partir de uma ordem lógica de compreensão, você pode vir aqui no comentário em destaque, na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o link da playlist que te possibilita acompanhar os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho essencialmente com a psicanálise, tá bom? Então, se você estiver em busca de um processo de psicoterapia com base na psicanálise, por meio do viés psicanalítico, o meu WhatsApp vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp e eu te passo as informações de como que se dá um processo de acompanhamento psicológico, psicoterapêutico comigo, né, que há de ser 100% online. Portanto, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? Gente, para além disso, eu presto assessoria, mentoria na área da psicologia no geral, na área da psicanálise, para quem é estudante, para quem é profissional, estiver em busca, né, de estudos, de alguém que possa te assessorar, né, prestar uma mentoria quanto à psicanálise ou à psicologia no geral, eu presto esse tipo de serviço também, tá? Quem estiver em busca de supervisão, né, de um mentor para estudos de casos, enfim, eu presto esse tipo de serviço, tá? Você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você encontra aí o meu WhatsApp para também obter informações quanto a este tipo de serviço. Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet, você encontra o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, tá bom? E é isto, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.